Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez juntos na escola dominical. Quero incentivá-los a participar através do chat. E nós estamos dando sequência aos estudos sobre a Igreja do Senhor e já vimos as 7 igrejas do Apocalipse. Na sequência vimos a Cristo inspeciona a sua igreja, uma confissão alicerce, e hoje nós veremos a igreja crescendo em harmonia, cada um com seu dom, o resgate de que somos diferentes e na coletividade, harmonicamente, nós nos completamos. Convido-os à leitura de Efésios capítulo 4, versos 13 a 16, que é precisamente o texto da nossa lição de hoje. A Bíblia diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Grande Deus, abençoada é a Tua palavra. Ilumina-nos neste tempo de estudo. Em nome de Cristo oramos. Amém. A igreja crescendo em harmonia, cada um com seu dom. O fato, meus queridos irmãos e irmãs, é que Deus instituiu a sua igreja. E o propósito, o plano do Senhor, é que estejamos corporativamente, comunitariamente, harmoniosamente juntos como povo de Deus. Em nossa lição de hoje, que trata da harmonia, ela aborda alguns tópicos. Primeiro, para a unidade da fé. Segundo, para o pleno conhecimento de Cristo. Terceiro, para seguir o modelo de Cristo. Quarto, prevenção contra a superficialidade. Quinto, crescendo em Cristo na unidade da fé. E aí caminha-se para a conclusão. O primeiro destaque que fazemos é que a partir de Efésios capítulo 4, Paulo vai discorrer sobre o modo digno de andar na vocação. Ele vai tratar da unidade da fé. Ele coloca a vocação, a unidade, santidade e a submissão mútua. Isso na sequência, o versículo 1, capítulo 4, 2 a 16, depois 4, 17 a 5, 14, findando com 5, 16 até 6, 9. Então, Efésios vai trazendo uma abordagem sobre a igreja, lembrando que, transversalmente, esta igreja é referida lá em Atos e é referida também no Apocalipse, quando João escreve uma das 7 igrejas, sendo Éfeso uma delas, como vimos nesta unidade, neste trimestre. No versículo 11, Paulo vai dar destaque aos dons, e aos dons que a gente costuma dizer, os dons de ministério, os dons de liderança, quando ele diz, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ao nomear estes dons, e a Escritura tem várias listas de dons, ao nomear estes dons, aqui em Efésios se diz a finalidade pelas quais os dons são dados à igreja do Senhor. Eles são dados com a finalidade, com o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso apontando para um ideal que é até que
cheguemos à unidade da fé. Convém lembrar que lá em João, capítulo 17, salvo engano, o Senhor Jesus fez a chamada oração sacerdotal. E lá ele orou pelos discípulos e orou por nós, que ele diz assim: oro não somente por estes, mas por aqueles que crerão em mim. A unidade da igreja é objeto da oração do próprio Jesus Cristo. E isso nos faz concluir que essa unidade deve ser um objetivo de todos nós. A igreja crescendo em harmonia é uma igreja que se concentra, que investe em sua unidade. O texto vai falar em fé, e Paulo recupera o verso 5 aqui. Ele poderia ter dito unidade de Cristo, unidade do batismo, unidade do corpo, unidade do Espírito, como no verso 3, mas ele destaca a unidade da fé. Cristo e fé estão vinculados. E a fé não apenas identifica-nos como um povo exclusivo, mas também apresenta-nos o alvo, que é o próprio Jesus Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí nós transicionamos para o segundo ponto, que é o pleno conhecimento de Cristo. A harmonia da igreja, a harmonia entre os irmãos, a comunhão, e tendo estudado as 7 igrejas do Apocalipse, e estando comemorando os 28 anos da nossa igreja, convém lembrar que esse conhecimento de Cristo, dentro da ideia de harmonia da igreja, ele está vinculado ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Retoma-se aqui aquilo que fora dito no capítulo 3, versos 18 a 19. A ideia do pleno conhecimento está ainda em Colossenses 1:28, como no texto da nossa lição se diz. O fato, irmãos e irmãs, é que o conhecimento de Cristo, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma jornada para a vida inteira. Viver em Cristo, viver por Cristo, não tem a ver com o moralismo seco, não tem a ver com um conjunto de regras, com o cumprimento de obrigações, mas tem a ver com o desejo ardente, intenso, de sermos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos obedecer, sim, nós devemos ser atentos aos regramentos, às normas, à lei do Senhor, mas devemos sê-lo não por medo, constrangimento ou obrigação, mas por amor. E aí um dos hinos antigos dizia assim: tenho um desejo especial. E completava: quero ser como Cristo. O pleno conhecimento de Cristo é o desejo, é o anseio do discípulo. O terceiro tópico da nossa lição, nós vimos que esta harmonia, esta unidade, os dons que recebemos são para seguir o modelo de Cristo. E aí o texto vai dizer a perfeita varonilidade, a medida e a estatura. Estas são expressões que nos trazem à memória algo físico e que tem um peso, que tem uma medida. E aí muitas pessoas se esforçam por parecer com algumas figuras públicas, com alguns ídolos, com alguns famosos, mas na realidade, a Escritura diz lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui é a esfera das coisas criadas. O nosso desejo, o nosso modelo, o nosso alvo, o nosso objetivo é sermos como Jesus Cristo. E aí no verso 14, a Escritura diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui eu quero recuperar algo que é dito na introdução da sua lição do aluno, que é aquela circunstância muito atual de pessoas que ficam como macacos pulam de galho em galho, pessoas que ficam pulando de igreja em igreja. Essa instabilidade não é saudável, nem para as comunidades, nem para aqueles que assim procedem, porque a Escritura chega a descrever agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pessoas que trocam de igreja por causa de troca de pastor,
por causa de troca de linha litúrgica, por causa de troca de projeto pedagógico, por uma indisposição relacional. Quando se todos nos curvarmos ao Senhor e buscarmos o pleno conhecimento do Senhor e buscarmos ser como Jesus Cristo, isso não acontecerá, isso não será visto entre nós. O quarto destaque, o quarto aspecto da nossa lição é uma prevenção contra a superficialidade, que tem a ver com esse ser levado pelo vento de doutrina, ser levado pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Lembremos que lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso era aquela vinculada ao primeiro amor. Parece que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a igreja foi como que esfriando aquele primeiro amor, ou tendo com menos intensidade, e então aquela igreja agora é advertida por Paulo para que não seja levada por todo o vento de doutrina. E o texto vai fazer ainda uma alusão no verso 15, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Quer dizer, Paulo usou antes a palavra astúcia para agora recomendar que deve ser seguindo a verdade em amor, que o crescimento deve ser em Cristo, que é verdadeiramente o cabeça da igreja. Lá em 2 Coríntios 4:2 se diz, o mesmo Paulo, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Veja que aqui não cabe o ser envolvido pela astúcia, o ser levado por quem quer que seja. O fato, irmãos, é que precisamos estar sólidos na rocha que é Cristo, para não sermos influenciados por aqueles que querem semear alguma contenda no coração da igreja, querem semear alguma heresia, querem buscar algum proveito próprio, querem agir como a serpente fez com Eva lá no Éden, com sua astúcia, corrompendo a mente daquele primeiro casal. O discípulo de Cristo, a igreja do Senhor, deve zelar, primar pela simplicidade e fugir da superficialidade. Chegamos ao quinto destaque ponto da nossa lição, que se detém sobretudo nos versículos 15 e 16. Segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A prevenção contra os enganos é crescer no conhecimento, é crescer na graça de Jesus Cristo, como dizem os versículos 5 e 16, e vai ser dito também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O caminho que devemos trilhar, a trilha a ser percorrida, é exatamente a trilha e o caminho da verdade, a trilha e o caminho do amor, aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo ensinou. E aqui a responsabilidade pode ser vista também no versículo 16, quando ele fala de quem o corpo bem ajustado. Isto é, o corpo bem ajustado é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros deste corpo, como está dito por Paulo lá em Coríntios. Em amor significa que não é por obrigação, não é para alívio de consciência, mas porque nós amamos ao Senhor, nós amamos aquilo que realmente importa e devemos nos apartar daquilo que não importa para o Senhor. O fato, queridos, é que nada se compara à presença de Jesus Cristo, nada se compara à nossa comunhão com Cristo, nada se compara à harmonia que deve haver entre nós.
E essa harmonia só é possível se estivermos em comunhão com Cristo. Pois a Bíblia diz, se você não tem comunhão uns com os outros, aqueles aos quais você vê, como você vai ter comunhão com Deus a quem você não vê? Então você percebe que aí é uma via de mão dupla, onde a comunhão, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o próximo, e o amor permeia todos esses relacionamentos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao olharmos para esta lição, a igreja crescendo em harmonia, nós somos desafiados a viver como Jesus Cristo. Nós somos desafiados a ser o corpo de Cristo. Nós somos desafiados a reconhecer que uma das imagens usadas na Escritura é a noiva. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. E essa noiva deve cultivar um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor ardente, autêntico, íntegro. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de sermos esta igreja que ama o Senhor, que ama uns aos outros e que vive em harmonia testificando do Evangelho. Que a graça de Cristo esteja conosco. Logo mais às 18 horas estaremos juntos. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, abençoa-nos ao longo deste dia. Prepara-nos para a transmissão logo mais à noite. Em nome de Jesus. Amém.